pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio do Pod Grazi, porque mulher pode estar aonde ela quiser e nós estamos aqui nessa sala para conversar com mulheres, para conversar com pessoas sobre vidas reais. O que as pessoas andam fazendo aí fora que muita gente não sabe e que é tão importante para a construção de uma sociedade. Eu, doutora Grazi, trago comigo as minhas experiências, vivências, e você que está começando a nos seguir nesse programa, eu peço uma sugestão para você. Indique aí assuntos, traga as coisas novas, o que está acontecendo, o que você gostaria de ouvir e de saber. Saber dos seus direitos, saber da sua cidade, saber sobre alguma doença que você ainda não conhece, algum tratamento. A gente está aqui para ouvir e também para contribuir. E hoje eu estou com duas convidadas maravilhosas, duas mulheres super potentes, porque o nosso negócio é potência, fazendo diferente, mas fazendo com excelência. Eu tenho aqui a Adriana Sala, que é diretora do Instituto Zoom, um trabalho magnífico com autistas. E a Elizabeth Souza, que é presidente, na verdade, de uma empresa de consultoria e mãe de um autista maravilhoso chamado Miguel. Beth, eu devo conhecer mais de 50 Miguel autista. As mães que estão me assistindo agora devem querer assim, me enforcar, né? Depois desse relato. Mas, realmente, eu conheço muito Miguel autista. Eu não sei se é uma questão do nome, depois vocês matam essa minha curiosidade. Se o nome, ele traz isso, né? Dessa questão da criança, ela nasce com uma personalidade. E eu sei que o Miguel é maravilhoso. É uma criança super afetuosa. Na verdade, é um rapaz agora, né? Muito afetuoso. E que muito contribui aí com o amor que eu falo, estamos na época do divertidamente, então o Miguel contribui levando sentimentos de amor e alegria a muitas pessoas. Mas o Pod Grazi hoje vai falar sobre o autismo, algo muito importante, que a gente tem muito a dizer e que a Adriana conhece muito bem, porque são mais de 10 anos de trabalho com autistas e diversos autistas, de diversos níveis, né, Adriana? Sim, é verdade. Desde o nível 1 de suporte ao nível 3. Isso. Até o 3, né? Sim, até o 3. Ótimo. Eu sempre vou estar perguntando para as meninas, porque eu sou advogada da saúde, não sou médica. Sim. Doutora Grazi, são áreas distintas, porém que nós tentamos contribuir com a nossa união de conhecimentos. Então, eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Adriana. Adriana, se apresente aos nossos seguidores. Ok. Tá? Fique à vontade na nossa casa. Muito obrigada, Grazi, por nos convidar, né? Eu digo nos porque eu sempre trago a organização comigo, né? Eu estou representando uma organização. Mas o meu nome é Adriana, de Fátima Sala. Eu sou nascida e criada aqui, em Salto. Tenho um orgulho enorme, amo a minha cidade. Meus pais também são nascidos em Salto, uma família bem conhecida, né? O Edmur Inácio Sala, Leni do Vale Sala, eram artistas de teatro, meu pai era da área de educação. Aí eu me casei também com o Carlos Alberto Costa Pinto e eu tenho 2 filhos, o Cauê e a Luana, tá? Todos também moram em Salto e estão na área do autismo comigo, trabalham comigo, né? Eu acabei levando a família toda. E porque é uma coisa realmente que me emociona, me traz prazer, né? E eu me sinto muito feliz de fazer isso. Então, eu me formei em serviço social em 88, trabalhei na prefeitura, trabalhei em outras organizações como assistente social, em ONGs, inclusive com autista, foi aí que acabei conhecendo, né, mais o autismo. Tive uma escola de educação infantil, a Lua Crescente, e essa é uma escola, eu também fui fundadora e diretora. É uma escola que já trabalhava com inclusão há muito tempo, de fato, né? Eu tinha autista, a gente tinha síndrome de Down, tinha outros, e assim, a gente se debulhava mesmo para fazer o trabalho de inclusão com eles. Aí eu fui trabalhar eu fiz também educação especial, logo que eu comecei a querer conhecer um pouco sobre
autismo. Fiz pós-graduação em TEA também, aí nossa equipe toda fez. E aí que em 2010, entre 2010 e 2012, foi quando eu montei o Instituto Zoom. Na verdade, eu fundei o Instituto Zoom, que devido a uma necessidade que na época nem era muito necessária, vamos dizer, mas estava realmente surgindo, né? E alguma coisa tocou meu coração e eu acabei realmente investindo bastante nessa questão. Então, é uma trajetória que hoje eu começo a pensar, nossa, meu Deus, mas quanta coisa, né? E realmente eu acho que toda essa trajetória me fez chegar ao Instituto Zoom, entendeu? Me deu condições de estar na direção do Instituto Zoom, né? Hoje eu tenho uma equipe grande, cada uma tem o seu segmento, né? Porque não dá para trabalhar sozinho, a gente precisa realmente ter muitos braços, né, para nos ajudar. E então eu me sinto assim muito lisonjeada, né, por estar à frente e buscando cada vez mais coisas diferentes e estudando e investindo nesse tema. Eu tenho uma paixão muito grande pelo projeto, porque eu conheci o projeto ali quando ele estava surgindo, quando a Adriana realmente começou a se dedicar parte do seu tempo a cuidar das pessoas com autismo, principalmente as crianças. Sim. E não é só o Zoom, né? Depois ela vai falar para vocês. Mas tem também a Escola Aproximar. Tem. Um projeto que era para ser um projeto terapêutico. Ele acabou se tornando também uma extensão para um projeto educacional, que tem uma grande importância. É isso. Parabéns. Eu sou fã da Adriana, né? Fanzoca. Agora, a Elizabeth, a Beth, essa mãe fantástica. E a Elizabeth não é só empresária e mãe. A Elizabeth também é consultora empresarial e ela trabalha como serva, ela é dedicada, né, à igreja. É importante a gente falar disso também. A Elizabeth também tem um tempo na Igreja Católica. Fique à vontade, minha linda, se apresente. Primeiramente, eu agradeço muito, Grazi, a oportunidade de participar desse lindo projeto que você está começando agora. É muito bom estar aqui com a Adriana, que já faz parte da minha vida, né, por conta do Zoom. E o Miguel está no Zoom, que é o meu filho. Então, para que todos me conheçam, eu sou Elizabeth Marques de Souza, tenho 54 anos, sou esposa do Luiz, mãe do Gabriel e mãe do Miguel. O Gabriel tem 22 anos, o Miguel tem 17 anos e o Miguel é autista. Para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória profissional, hoje eu estou empreendedora da BMS, assessoria administrativa, mas com foco em planilhas gerenciais para empreendedoras gerenciarem os seus negócios. E durante 30 anos eu trabalhei na área administrativa e financeira, no mundo corporativo. Depois desses 30 anos, digamos assim, eu tive a graça e uma virada de chave, que foi participar da eleição e entrar, né, como conselheira tutelar em 2016. Então, foi uma mudança radical, porque é o setor público e algo que foi totalmente novo para mim. Mas foi enriquecedor na minha vida. Depois, posteriormente, veio a aposentadoria, depois veio a pandemia. E depois veio um projeto em Salto chamado MFOX, que na época, né, era mentorado pela Leile Camargo, e onde que nasceu a BMS Assessoria Administrativa, onde eu entendi que eu poderia voltar a trabalhar num formato diferente. Agora, voltando um pouco ao Miguel. O Miguel está com 17 anos e o Miguel é uma das primeiras crianças, né, que foi para o Instituto Zoom. Sim. Em 2010. Ele estava com 3 anos e pouquinho. Mas, assim, ela disse que não sabe por que aconteceu isso. Então, eu sei, porque no outro lado eu estava orando e pedindo a Deus que abrisse os caminhos. E ele abriu, porque veio o Instituto Zoom. Bom. Nossa, olha, as histórias, elas vão acontecendo, cruzam, né? Se cruzam, é isso mesmo. Verdade. Nós estamos aqui para bater um papo. Você falou tantas coisas. A Beth teve uma passagem pelo Conselho Tutelar. Eu também tive uma passagem pelo Conselho Tutelar. E, recentemente, eu conheci a Leile Camargo, que também foi conselheira tutelar. E o universo, ele conspira a favor de quem tem um bom coração e tem bons propósitos. Uma hora ou outra, nós vamos estar juntos em algum projeto. Sim, e foi o que está acontecendo.
acontecendo nesse momento, sabe? Encontrar vocês, porque a Adriana e a Ângela, eu lembro que tinha a Ângela também, elas estavam com um projeto e assim... A Adriana é muito visionária. Eu quero uma casa linda. Eu quero que tenha profissionais. É verdade. E eu ficava pensando, nossa, gente, essa mulher, ela sonha, hein? E como fazer isso em Salto? E tão pouco tempo, como ela mesma disse, em 2 anos, surge a Casa do Autista, o Instituto Zoom. No mesmo ano que surge a lei da Berenice Piana, que vê uma mãe que luta, porque eu sempre falo que a gente encontra força nas nossas lutas pessoais. Aquilo que às vezes é obstáculo na nossa vida acaba servindo de suporte para nossos impulsionamentos. Então, surgem mães buscando o melhor para os seus filhos e servindo à sociedade, porque vocês duas eu sei que sempre serviram a sociedade de alguma forma. Então, suas orações, a vontade da Adriana de fazer a diferença, surge o Instituto Zoom. E a gente fica feliz, porque entre esse surgimento, eu tive minhas contribuições e, principalmente, meu aprendizado. Que uma das coisas mais importantes nessa vida é o aprendizado. Que é algo que ninguém tira da gente. Não. Sabe? Onde você for, você se lembra aonde nós passamos e o que nós aprendemos. E aí eu pergunto para você, Adriana, ser gestora de uma casa do autista, quantos autistas temos hoje lá? Hoje nós estamos com 250 autistas que fazem um atendimento regular, né? Só que durante agora o período da emenda impositiva, nós temos mais 300. Uau! 300 autistas. 300 autistas, que durante esse processo da emenda impositiva, né, a gente consegue trazer mais pessoas. Por causa do diagnóstico? Também o diagnóstico, né? São emendas para diagnóstico e emendas para atendimento. Tá. Né? Porque é uma dificuldade grande também, é o atendimento, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, são 2 emendas que estão laudando 138 pessoas. Vamos dizer que 99% serão laudados, porque realmente as características são meio claras para isso, né? Mas, enfim, é um laudo, é uma avaliação importantíssima para essa criança, esse jovem ou esse adulto, porque também são 3, não é só criança hoje, né? Sim. Hoje também os adultos estão buscando muito, até mesmo para poder abrir caminhos aí que dão essa possibilidade. E também temos 2 emendas que estão fazendo os atendimentos multidisciplinares durante o período que tiver a emenda, né? Isso pelo SUS. Não, isso pela emenda impositiva do município, dos vereadores. Dos vereadores. Dos vereadores, essa daí. Então, quando chegar em dezembro, acabou, né? Em dezembro acabou. São mais 138 pessoas laudadas. Que o laudo agora é permanente por lei. Isso. E são mais 80, acho que 100, são 100 crianças que perdem o atendimento. Porque acaba o valor da emenda, essas crianças ficam sem o atendimento. Entendeu? Então, isso são coisas que... E o Estado de São Paulo, porque existia um convênio entre o Estado de São Paulo e lá atrás. Não, existe um convênio. Né? Tantos pais esse ingressarem com processos. Isso, esse convênio, ele existe e ele continua no mesmo valor reduzido. E no mesmo número. É porque o autista, pouco que nós sabemos, né? São só 14 anos trabalhando com autista, mas o tratamento é contínuo. Sim. O que pode acontecer é reduzir terapias, quantidade, mas ser acompanhado no nosso caso, longo prazo, só né? acontece ele sair do convênio por uma opção, ou uma mudança, mas assim, ele continua lá. A maioria dos autistas que entraram em 2016 continuam lá. Nossa. Então, e a gente não consegue renovar, aumentar isso. Agora existe uma nova resolução, já passaram 2 ou 3 resoluções, mas não mudaram nada, mas agora nós temos uma nova resolução, que é a 127, que o Estado está falando num aumento de possibilidades. Porém, a gente sabe que essas ações, elas continuam sendo importantes porque elas fazem com que essa resolução, de fato, aconteça. Sim, porque é mais custo para o Estado. Exatamente. Então, e fica até mais barato através da resolução do que através de uma ação mesmo, né? Sim. Porque sempre você vai cobrar o valor realmente real. E para o Estado, ele sempre
paga pouco, paga muito pouco, né? É que a gente consegue fazer dentro de um grande saco aí, a gente consegue colocar tudo e dividir em várias pessoas, entendeu? Você tem que se especializar em várias áreas, né? Exatamente, entendeu? Tem gestão para poder administrar Não, tudo isso. a parte mais difícil é essa, você conseguir ter tudo que você precisa, né? Porque o Estado cobra. Sim. Ele quer que você tenha, mas ele não te dá o recurso necessário para você poder cumprir. Então, entendeu? ainda é uma dificuldade aos pais. Porque Continua. se você tem um número limitado, então, de diagnóstico. Continua. É para as pessoas, na verdade, Sim. com autismo, como Sim. você falou. Adultos hoje têm um diagnóstico. Sim. Eu tenho uma amiga, que é a Andrea Werner, deputada, ela teve diagnóstico tardio. E, recentemente, ela recebeu o diagnóstico que ela é autista. No Brasil, para quem está nos assistindo e não sabe, o autismo no mundo hoje, segundo as pesquisas, são 70 milhões de pessoas com autismo. Há a cada 36, uma é autista. E eu sempre fico em dúvida, porque na minha família mesmo, a gente já tem acho que uns 4 autistas. Sim. O problema está sendo o diagnóstico, mas assim, diagnosticados já temos 2. Então, numa família, a cada 100, você encontra 4, né? Exatamente. Ficamos na dúvida aí se Exatamente. realmente a cada 36. É. Beth, fale um pouquinho para nós. Você teve dificuldade no diagnóstico do seu filho? Foi rápido? Como que foi? Foi através do SUS? Foi através do plano de saúde na época? Você se lembra? Olha, Divide um pouquinho conosco. Na verdade, assim, eu fui a primeira pessoa a observar a mudança, né? Que o Miguel ele tinha algo diferente. Ele não olhava para mim, ele olhava através de mim. Sim. E eu lembro que, na ocasião, até procurei médicos comentando sobre a questão, pediatra, mas, assim, não conseguiam observar nada diferente. Mas eu tinha certeza de que tinha algo diferente. E foi um período muito difícil para mim e para o Luiz, porque a gente não dormia direito, não conseguia viver direito, né? Meio que desestrutura a família quando você tem ali um sintoma que você não consegue diagnosticar o que é. E o Miguel, quando ele começou a andar, ele não andava só, ele corria. Então, era tudo muito cansativo, né? Não dormia, tinha as crises de choro e a gente não entendia o porquê. E aí, por conta, nós fomos, na época, nós tínhamos a Unimed, e fomos o doutor Edivar em Itu, na ocasião. Eu nem sei se ele ainda atende. E quando eu comecei a falar para ele as dificuldades que nós, como pais, sentíamos, imediato ele falou assim, olha, eu não vou passar isso como um diagnóstico fechado, eu vou passar isso como uma suspeita, mas eu, particularmente, já acredito e poderia dizer que seu filho é autista. Aí, na ocasião, ele pediu uma série de exames, exames genéticos, inclusive, e exames também, ressonância magnética, outros exames, uma bateria de exames. Que acho que é uma lesão cerebral, né? Não acho que é algo comportamental. Isso, é que, na verdade, assim, ele gostaria de esgotar todas as possibilidades para ver se realmente fechava no quadro de autismo. E, no caso do Miguel, foi exatamente o que aconteceu. Ele, graças a Deus, não tem nada, assim, além do autismo. Ele tem um pouco de toque. Mas acho que até eu tenho. Quem não tem, né? Mas diz que o autista tem outras síndromes, né? Não é um só, né? Não é só um CID. É raro aquele que só tem um CID. E me diga uma coisa, Beth, aproveitando esse momento, a sua vida como mãe, como mulher, mudou a partir do diagnóstico do seu filho? Sem dúvida. Sem dúvida, eu me tornei uma pessoa melhor. Ainda bem, aí sim. E me torna uma pessoa melhor a cada dia. Que bom, que bom. Porque ele me ensinou digamos assim, a olhar mais, a observar mais, a amar mais. Aprendi a morrer mais para mim, para minha vontade, para o meu querer, porque tudo que eu faço, eu nunca posso dar uma resposta para alguém de imediato. Você vai em tal lugar? Calma, que eu preciso ver em casa com o meu esposo. Por quê? Porque nós temos o Miguel. Dá para o Miguel ir ou não? Né? Dá para a gente fazer isso com ele ou não? Vai ser bom para ele? Então, sempre vem em primeiro lugar. Sim. Sim. Né? Existe toda essa dificuldade, mas também existe a alegria, porque é tão bom quando a gente consegue crescer como pessoa. E fale. É fundamental. E, Adriana, quais são assim, as características, você que trabalha tanto tempo com diversos autistas,
que você considera... Você não é médica, mas eu acredito muitas vezes que a sensibilidade, né, do profissional que cuida ali diariamente, ela é muito mais sensível e, às vezes, mais assertiva. Então, como que você vê as características que são, assim, essas, geralmente, 90% de chance de ser autista? Eu acho para os pais que estão assistindo e ficam uma das nas mais, dúvidas. assim, óbvias, né? Eu acho que a parte da interação social mesmo, né? Aquela pessoa que chega, ela já não... Ela não está muito preocupada se você está aqui, se eu estou aqui, se ela... Ela chega e, para ela, tudo faz. Ela não precisa cumprimentar, entendeu? Ela não tem um filtro. Eu acho que isso é interessante, entendeu? Ela não tem uma preocupação com o que você pensa, com o que você quer, como tem que ser, como não tem que ser, entendeu? Então, uma característica muito forte do autista é isso. Eu acho meio que a indiferença... Ele dá realmente uma impressão de indiferente. Depois existe a comunicação, né? Que junto com isso, né? Às vezes eles têm uma comunicação que não é comunicável, né? Eles até falam, mas eles não se comunicam, não tem uma sequência o assunto. Então, mas o autista fala, mas ele não está se comunicando, né? A questão também do olhar nos olhos, que é o que mais falam também, é aquela questão de realmente ele não te encarar, ele passar por você, né? É o que a Beth falou, ele atravessa, ele te atravessa, né? Então, são características fortes no autista e que ele precisa ser trabalhado com relação a isso, que eu te né? perguntar. E aí, não é que é uma coisa que você é assim e vai ficar assim. Não, existe muito trabalho que pode ajudá-lo, né? Ele precisa entender primeiro, aí entra a psicologia, né? Ele precisa entender primeiro por que ele está fazendo isso, né? Às vezes ele não tem noção de que ele está da forma como ele está agindo, né? Então aí ele não entende por que ele não, às vezes ele não tem um amigo, ou porque as pessoas não querem conversar com ele, né? Ou tiram um sarro, ou é o bullying. Então, muitas vezes, ele age porque ele não tem essa percepção, né? Porque esse lado sensorial do autista é que ele precisa ser muito trabalhado, entendeu? Para ele perceber o que está acontecendo no seu entorno, porque a gente tem essa percepção. Eu estou conversando com você, mas eu sei exatamente o que está acontecendo ali do lado, né? Porque eu estou percebendo. E, assim, eles não têm isso. Então, a gente fala que eles são muito puros, né? Muito sensíveis, entendeu? Então, precisa de proteção, né? E também precisa desse auxílio para que eles comecem a identificar. E eles começam, viu? E você acha que as famílias, até assim, você, a Elizabeth, vocês acham que a família, quando ela percebe que tem essa diferença, que a criança apresentou os primeiros sinais ali de uma certa indiferença social, o olhar mais vago, a família, eu sinto que as famílias às vezes têm uma resistência. Sim. Nossa, mas será que meu filho é autista? E a mãe fica ali, vou falar para o pai? Como que eu vou falar para a família? O que vocês aconselham essas famílias, né? Essa mãe que percebe que o filho tem essa dificuldade, ou que ele é diferente das outras crianças. Quais providências? O que elas devem... O que vocês falam para encorajar essas mulheres a tomar alguma iniciativa, né? Porque é o filho, a filha. Olha, eu, como mãe, diria que é essencial a aceitação. Sim. Né? Aliás, na vida é necessária a aceitação, né? Para tudo. E para um filho especial também. Porque, muitas vezes, o preconceito já começa na casa, quando o pai e a mãe não aceitam a diferença. Eu tive o olhar e eu insisti, porque eu queria uma resposta, porque eu percebia que aquilo não era natural. Mas eu sei que muitas pessoas, elas fogem. Então, eu diria para os pais, não fujam. Ao contrário, enfrentem a situação, peçam ajuda, busquem conhecimento, busquem profissionais. Aqui em Salto, nós temos o Instituto Zoom, que, se de imediato a criança não pode ser diagnosticada, mas eles podem fazer um acompanhamento, Sim. dar um direcionamento para a família. Vocês possuem grupos de pais? Elizabeth, assim, você participa de algum grupo de pais de autista?
para trocar informações? Então, na verdade, não. Né? Nós temos o grupo ali de comunicação da escola, dos assuntos em comum, mas, digamos assim, uma associação de É que vocês pais... se encontram em festivas também, né? Em atividades que envolvam a família, né? Grazi, eu acho que essa é uma dificuldade muito das famílias. Uma questão que a gente busca muito lá no Instituto Zoom é a presença da família, porque senão não existe tratamento, não existe um trabalho. Né? O Zoom ou qualquer outro lugar, ele não consegue trabalhar sozinho se ele não tiver o apoio da família. E, muitas vezes, essa família, a Beth pode falar até melhor do que eu, mas, assim, às vezes a família também está doente. Né? Ela está doente diante de toda aquela situação. Às vezes, não é só a criança, só o jovem que é autista. Nós temos mais pessoas autistas naquela casa. Né? Então, isso acaba ficando difícil. Então, é uma necessidade que nós temos de ter esse grupo. Nós sempre temos grupos de informação. A Beth é uma pessoa que frequenta, mas, assim, não é a maioria. Isso é uma coisa que precisa ser muito trabalhado com as famílias. E eu vejo uma dificuldade, porque eu participo de alguns grupos de família e o WhatsApp é uma ferramenta muito fácil de comunicação. Mas as famílias, o pensamento, né? Porque existem diversos tratamentos agora, óbvio. Sim. Existem diversos profissionais. Sim. E eu sempre falo para os pais, é importante ver o currículo desse profissional, o que esse profissional agrega, qual o método de trabalho, qual é a metodologia indicada pelo médico, certificações, o local realmente, você acompanhar a terapia do seu filho até que ele se sinta seguro. Sim. A facilidade de estar próximo ao seu domicílio, porque também é um desgaste, né? Muito. Viajar com uma criança, às vezes eu conheço algumas famílias, olha, eu vou levar meu filho para tratar em São Paulo, em Campinas. Tá, mas quais as vantagens, quais os benefícios da criança, do deslocamento dele diariamente? É necessário, o estresse. Ele está vivendo o tempo de criança também. Então, quando vocês me trazem essa questão das famílias, eu sinto que a família ela precisa realmente conhecer o autismo e saber selecionar a informação para absorver uma informação que venha com a verdade, que sejam comprovações científicas, né? E resultados, eu acho que é muito importante. É o resultado. O que o Instituto Zoom hoje oferece de terapia ou metodologia que está dando certo ali? Quem são os pacientes que estão evoluindo? Sim. Porque não é simples, né? Um paciente de suporte 3... ele passar para 1. Não vai. Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso a gente sabe que é bem difícil. Sim. Ele pode passar para um suporte 2. Sim. Né? E ficar estável e não evoluir. Então, eu gostaria de saber de vocês em relação a isso. Os pais, como que eles podem usar o conhecimento ou se aprimorar para buscar essas ferramentas mesmo, né? Quais são as fontes, Adriana, hoje? Primeiro, eu acho que ele tem que confiar, seja o lugar que ele for. Tá. Primeira coisa. Ele vai conhecer sobre o autismo? Vai, porque cada um é um. A internet está aí, o Google está aí, você conhece, você tem WhatsApp, você vai conversar com uma mãe, com a outra, deu certo, não deu certo, e vamos. Só que, assim, é fundamental que você confie aonde você está levando seu filho. Tá? Isso, assim, a gente percebe que é uma das coisas mais importantes. E outra, se for um local que te dá orientações, eu estou falando pelo Zoom, nós trabalhamos com orientação. Né? A família tem que estar junto. Então, o médico está junto, a equipe multidisciplinar está junto. Quando o pai vai para uma consulta, ele vai ser assistido, a família vai ser assistida por essa equipe, vai comunicar, quer saber como está em casa. Se nós estivermos trabalhando juntos, essa criança vai evoluir. Sim. Então, esse é o primeiro passo, seja aonde ela estiver, entendeu? Outra coisa muito importante que você falou é, vamos deixar essa criança ser criança, porque antes dela ser autista, ela é uma criança. Então, ela precisa ter um tempo com a família, ela precisa... hoje, a gente sabe da questão da tecnologia, né? Nós vamos estar batendo em coisas que são faladas todos os dias.
as crianças precisam ter um tempo maior com os pais, com os irmãos, em brincadeiras, porque é ali que você vai realmente trabalhar. Porque, assim, eu falo do Instituto Zoom. A gente trabalha nas terapias, né, as habilidades. Mas é a segurança da criança, né? Aonde ela aplica isso? No dia a dia. Ela tem que aplicar o conhecimento, as ferramentas que ela utiliza durante as terapias, ela tem que utilizar dentro dos grupos. Um dos grupos importantes é o grupo da família e outro grupo é o grupo da escola. Né? Aí vamos para a igreja, vamos para o shopping, mas ela tem que exercitar as habilidades que ela está adquirindo, entendeu? Então, isso é necessário para uma evolução. A gente vê no Instituto Zoom casos assim fantásticos, que quando eles começam, eles vão embora. Eu tenho N pessoas para falar, mas, assim, são pessoas que realmente estão trabalhando junto com você. Se você não quer esse trabalho, vai procurar um outro, mas siga a orientação, né? Porque é o que você falou. São pessoas que estudaram, são pessoas que estão investindo nisso, né? E então você precisa disso. Você, como família, né? Em qualquer situação, ou não sendo no autismo, ou sendo em outra situação, você tem que seguir as orientações médicas e terapêuticas. E inserção, né, de outras, como você disse, trazer a questão da inserção da sociedade. Né? Ele precisa socializar com a sociedade que ele está inserido. Sim. Porque senão não faz sentido ele fazer terapia e ficar guardado dentro de casa. A música, o esporte, um futuro emprego. Sim. O trabalho com autista e com terapias é para que ele possa ter autonomia depois, né, na fase adulta. Então, e voltando à questão dos pais, eu diria para não ter medo. E também para não se colocar em situação de vítima. Sim. Porque não é vítima, né? É um ser humano maravilhoso que está ali para nos ensinar também. Falando da minha experiência com o Miguel foi muito cedo para a escola. Com 1 ano e 6 meses, ele foi para a escola. Não tinha o diagnóstico ainda, só tinha aquele menino que não parava quieto um minuto. E a escola era uma escola particular, conceituada, mas a escola não conseguiu ajudar em nada, nem a orientar. Nossa. Então, mas assim, eu sempre falo que o Miguel sempre teve anjos, né? Uhum. E, num determinado momento, eu encontrei uma amiga que, na época, era dona de uma escolinha, que era a Corumim, que era da Cássia, e conversando com ela, falou, traz ele. Ela era psicopedagoga, ela, eu faço uma avaliação, vamos ver o que a gente consegue. Então, quer dizer, naquele momento, eu tive medo, tive será que vai dar certo? Aquela questão da dúvida. Sim. Mas aí vem a questão, né, de você não ter medo e falar, não, vamos experimentar. Sim. E ele foi para a escolinha dela, ele saiu de lá no primeiro ano para ir para o município. E, assim, tiraram ele da fralda na escolinha. Fizeram um trabalho maravilhoso com ele na escola. Mas se eu tivesse parado no medo ou no vitimismo do tipo, não, vou esconder porque, né? Não, nossa, e como foi importante. Sim. Depois, logo na sequência, veio o Zoom e o trabalho foi em conjunto. Depois veio o município. E hoje o Miguel está inserido na escola? O Miguel está. Está em que série? No 9º ano. No nono ano? Não, perdão. Terceiro ano. Ele terminando o ensino médio? Terminando o ensino médio. Uau, que fantástico. Lógico que dentro das limitações dele, ele lê, ele escreve. Cálculos não é o forte dele, mas a socialização dele na escola é fabulosa. Ele ama a escola. Ele não falta da escola. Que escola que ele está estudando? Escola Otília. Não, Otília. Ele ama a escola, os amigos. São amigos que estão há muitos anos estudando com ele e todos ajudam, todos gostam. E aqueles novos que vieram também aprenderam, né, a lidar com ele. E vocês fazem um trabalho, Instituto Zoom, dessas crianças que vão para a escola, Adriana? Vocês têm algum terapeuta, alguém que faz essa inserção da criança? Sim, do ingresso da criança na escola? Isso é meio automático até, né? A gente tem uma parceria, por exemplo, com o município com relação ao trabalho das classes, né, para com os profissionais do Instituto Zoom. Então, a gente trabalha junto para a evolução dessa criança. A grande dificuldade, as crianças até o 5º ano, elas vão muito bem.
dentro da possibilidade, vamos dizer, a não ser os casos que são mais graves, tem alguma, né? Mas, assim, o município consegue dar esse suporte. O problema, Gra, é quando vai para o Estado. Não é a questão do Estado, é a questão do ensino fundamental. É onde ele vai numa classe, né? É o tipo da metodologia, que são vários professores. Então, cada professor é um jeito, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas para mim, quando eu fui eu mudei de uma escola para outra e fui num sistema assim, eu também fiquei muito abalada. Sim, né? Porque eu estava acostumada com uma única coisa professora, que me parecia mais protetor. De repente, eu fui para um lugar com pessoas totalmente... Era homem, mulher, era aquele que levava mais uma coisa mais carinhosa, aquele que era... Então, se você... E uma classe superlotada, com 30, 40 pessoas. Então, quando vai para o Estado, né? Quando vai para uma série dessa forma, eles sofrem muito com relação a isso. Muito, mas muito mesmo. Tanto que a gente tem um número muito grande de evasão escolar dentro dessa fase. Fase da adolescência. Dentro dessa fase. Ensino médio. Isso, Não, ensino fundamental também, né? É o fundamental. Ano, isso, sexto ano. É onde começa. A partir até o 5º ano é uma professora. Depois, com o 6º, já começa a misturar. Então, existe uma dificuldade muito grande. Isso é visível. Isso é importante, porque a evasão escolar, ela traz um retrocesso para o país. Quer dizer, porque o autista, quando ele é trabalhado, ele tem as terapias, ele é estimulado, nós percebemos que ele traz um resultado, ele desenvolve. Então, o autista é um investimento. Sim. Ele se torna produtivo em determinado setor, que ele se identifica principalmente, né? Ele pode se dedicar mais. Eu falo, não é que todo autista tem que ser o Dr. lá da... Não é isso. Mas todo autista, ele pode ser, sim, um doutor naquilo que ele mais gosta de fazer, naquilo que ele ama. Então, se ele gosta de matemática, ele pode ser um dos melhores alunos de matemática da turma dele. Se ele gosta de arrumar uma cama, ele vai ser a pessoa que vai arrumar a cama de toda a família. Da melhor forma. Então, é ser... perfeito naquilo que ele goste. Sim. E o perfeito tem que ser para ele, né? Nós, a sociedade, que precisamos nos adaptar aos autistas. E eu também, né? O Cassiano, ele teve um diagnóstico agora, recentemente, de autismo nível 1, de suporte. Ele ainda fala para mim, mãe, pode me levar em outros terapeutas, tá? Para fazer outras avaliações. Por quê? Porque eu sinto que ele ainda tem uma resistência de ter mais um diagnóstico. E muitas pessoas com AME, com atrofia muscular espinhal, também tiveram depois um diagnóstico do autismo. Há uma resistência, vocês acham? A pessoa sabe que ela é diferente, é uma neuroatípica, mas eu não quero ter um CID. Vocês sentem isso? Bastante. E ainda assim, de adolescente, né? O adolescente saber que os amigos o consideram autista? Sim, bastante. E também tem o contrário. Tem muita gente buscando laudo, né? Boa. E, assim, existem os dois lados aí. A questão, assim, eu sou autista, então eu tenho vergonha. Ele ainda não está informado das possibilidades dele, entendeu? Às vezes, ele está ouvindo alguma coisa lá atrás negativamente, né? Assim como tem no positivo, gente. Tem gente que vibra, né? Anda com a carteirinha pendurada, entendeu? Por quê? Porque está feliz porque se encontrou. Exato. Se descobriu, né? Então, isso também é muito importante. Sabe, né? Fundamental. A Adriana falou uma palavra, eu estava aqui pensando possibilidades. E pensando do lado dos pais. Os pais são os guardiões. Eles precisam, nós, como pais, precisamos buscar todas as possibilidades. E voltando um pouquinho, você falou da experiência do Miguel, né? Então, o Miguel está no Zoom, existe um custeio por parte da saúde e, como mãe, né, como pais, eu e o Luiz, contamos com a sua ajuda, né, doutora Grazi, na época.
Então, eu quero dizer isso porque eu acho que a gratidão ela tem que estar presente na vida toda. Nós falamos nisso no outro podcast, falando sobre a gratidão. Isso. E eu faço questão de dizer isso porque também isso serve para outros pais que possam precisar desse serviço e buscar ajuda com você. E eu também falo para você pelo seguinte, é a mesma linha de pensamento. Por quê? Veja bem, o Estado, pelo menos na DRS Sorocaba, nunca tinha acontecido um convênio, entendeu? E eu sei que elas também falam, foi graças ao Instituto Zoom e junto com o seu trabalho, claro, que nós enchemos a mesa. Era Deselena o nome dela? Nós enchemos a mesa de como é que chama? Mauro. De processos, de intimações. Entendeu? Que eles não tinham mais para onde correr. Porque, assim, eles não queriam fazer isso. Quem que quer? Não. Eles não querem arrumar problema, né? E, então, assim, só que chegou uma hora que não dava mais. Eles iam ter que fazer. Aí, eles abriram tiveram que fazer um edital, que foi aonde 4 organizações participaram, que são as que até hoje estão. É isso né? aí. Que é nós, Itu, e 2 em Sorocaba. São as únicas, entendeu? Então, assim, a gente tem que cutucar, que balançar o bambuzal. E as coisas têm que ser feitas por pessoas sérias. Exatamente. Porque o que você disse, hoje tem pessoas que querem ter o laudo do autismo, ou querem que o filho seja laudado como autista para ter direito a um benefício. Sim. Isso é muito triste. E, infelizmente, a gente se depara com isso. Sim. Então, assim como existem profissionais que simulam, fazem cursos rápidos, dizendo que são especialistas em autismo. Então, as famílias precisam ter a sensibilidade, tomar cuidado, tá, com essas falsas prescrições. É que nem o canabidiol. Não é porque o canabidiol deu certo com um determinado paciente que ele vai ter resultado positivo para todo mundo. Não é assim. E pela tecnologia, uma receita médica, então eu já vi pessoas falarem assim, eu peguei a receita com a minha vizinha. Gente, isso é crime. Tá? Sim, Isso claro, é crime, é verdade. é falsidade ideológica, está falsificando um documento médico, tem um CRM ali do médico, para poder colocar uma prescrição, para poder ter acesso ao medicamento, ou então a um benefício. Esses cuidados devem existir. Eu falo até que dentro do direito, o paciente que tem nível de suporte 2 e 3, ele tem o acesso ao benefício da prestação continuada, que é o que chamam de lei do LOAS, né? Da lei a lei orgânica da assistência social, que é um benefício no valor de um salário mínimo. Mas o autista de suporte 1, que vai conseguir, através de uma terapia, se regular e conseguir trabalhar, ele não precisa viver com um salário mínimo. Não. Até porque a capacidade intelectual dessa pessoa é muito grande. A criatividade, ele pode ganhar 2, 3, 5 salários mínimos. Muito. Né? Ter convênio médico. Sim. Estar sendo assistido e garantido os seus direitos. É importante as pessoas saberem que tem direitos, mas cuidado. Para né? quem vai, precisa, né? Porque Adriana? Não pode ser para qualquer um. O que eu acho que eu fico mais preocupada não é nem com essa questão. É a questão, eu vejo que às vezes o autismo ele virou um mercado. Né? Então, até na questão das terapias, existem médicos, existem terapeutas querendo fazer eu não sei quantas horas de sessões semanais. É onde eu falo para você que onde entra essa família, onde entra o contato dessa família, né? E assim, um absurdo de valores. Ninguém quer desmerecer ninguém, mas será que é tudo isso, né? Então, eu acho que os profissionais também têm que ficar bem atentos naquilo que eles estão fazendo, entendeu? Dosar, né? Uma criança ela precisa de 40 horas por semana de AT. Porque ela escova dente, ela dorme, ela penteia cabelo, ela brinca, ela vai à escola, né? Ela precisa frequentar uma dança, ter atividade com os amigos. Então, realmente, precisa avaliar. Né? Porque se torna um mercado. É um mercado. E a pessoa com autismo ela não pode ser vista como mercadoria. Não. Ela é um ser humano.
Exatamente. Então, realmente, precisa ter esse Tudo tem cuidado. extremos, né? A gente percebe que em todas as situações existem os extremos, né? E a gente que trabalha com isso, e você também que é mãe e está no meio, a gente vê coisas absurdas acontecendo, entendeu? Sim. Né? Que o único que não está sendo realmente com preocupação é o autista. Certo. O resto está tudo fluindo bem, Que bom. mas ele mesmo... E aqui no município, o que vocês acham que falta para a pessoa autista? Não vou falar nem do PCD, porque o Tá. PCD a gente vai entrar em uma esfera muito diferente, ampla. tá certo. Mas assim, ao autista, o que você, Beth, como mãe e conhecedora do autismo, o que você considera assim, olha, precisa ter isso em Salto que vai ajudar muito os autistas? Olha, precisa ter oficinas direcionadas para eles. Por exemplo, o Miguel é apaixonado por música. É algo que produziu uma evolução enorme na vida dele, através do trabalho da Prof. Lely Camargo. Que Pode está- fazer propaganda. Pode fazer, A Lely né? Camargo é diretora desse programa, tá? Ela juntamente com o Rodrigo. É uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Exatamente, eu sou testemunha viva disso. Trabalhando com ela em 2016, ela conheceu o Miguel e começou o trabalho com música. E ele estava no Zoom e foi fabuloso, assim, porque através do cantar, ele começou a se interessar mais pela leitura, porque queria ler a letra da música. Na época, ele era verbal, mas assim, um verbal de pouquíssimas palavras, né? E com todo o trabalho que foi feito da professora Leire com música e o Zoom, nossa, hoje ele fala muito, muito, muito melhor, e se expressa muito melhor, né, com as limitações. Então, por que eu toquei na questão da música? Porque, por exemplo, esse ano, eu fiz a inscrição para o conservatório, porque o Miguel ele tem possibilidade de fazer outras coisas na música. Por exemplo, ele gosta de bateria, ele tem ritmo. O Miguel, ele está numa fase que, por conta da adolescência, ele está muito acelerado. Olha, seria perfeito a bateria hoje para trabalhar nele a questão do ritmo, né? Sim. E não consegui. E assim, eu preciso ir até lá, preciso conversar, mas eu sei que não vai ser fácil. Né? Então, é algo que precisaria Poderia ter naturalmente... vagas, né? Sim. Vagas para pessoa com deficiência. Exatamente. E aí ter um professor especializado para trabalhar esse público, porque o Sim. conservatório realmente é um equipamento público para todos e todas. Para todos. Então, mas só que, por exemplo, Ótima ideia. no caso do Miguel, eu não consegui ainda. Mas eu sei que vai chegar esse dia, né? Vai. É porque precisa começar um movimento nesse sentido. Ótimo, eu amei a certeza. ideia. Porque o que nós precisamos pensar realmente são em políticas construtivas do bem. Sim. E para inserção e inclusão de fato. Sim. Né? E outra questão é a questão do trabalho. O Zoom faz muito bem esse trabalho de prepará-los para o mercado de trabalho, para as vagas, né, inclusivas. Nem sei se assim fala. Vagas de inclusão, sim, né? Sim. Mas o município também poderia fazer isso. Ótimo. Né? Tem trabalhos públicos que talvez pudesse aí ter uma parceria. Boa. A parceria público-privada. Como existe uma Se o guardinha... município investisse, exatamente, como existe uma guardinha, investe no Zoom e depois, olha, o Zoom mande aqui para nós, para que eles possam estar trabalhando, Sim, exercendo. Exatamente. Por exemplo, o Miguel ele vai ao mercado comigo, ele vai arrumando tudo que está fora do lugar. Perfeito. Sabe? Então, é uma particularidade dele, mas que poderia ser perfeitamente trabalhada, Com certeza. aproveitada num local de trabalho, digamos assim, né? Olha, ótima ideia. Tá aí um projeto. Nós, muito bom. Fala, Adriana, o que como você nós acha que precisa? trabalhamos direto, né, com esse... Que nem eu estava fazendo uma conta meio rápida lá. Hoje, nós estamos com 1.008 autistas, né? Porque nós estamos falando de 250 que estão frequentando o Zoom, mais 300 que estão nessa emenda impositiva. E nós temos 458 numa lista de espera. Você está falando de 8% da população de Salto. Tá, então eu não tinha nem feito essa conta aí. Acontece o seguinte, não só em Salto, mas o autismo ele já virou um problema de saúde pública, né? E assim, sendo isso, ele tem que ser assumido pela gestão
atual, seja ela municipal, estadual, pelo federal. Município. Tem que ser política pública do município, independente de quem esteja lá na cadeira, o gestor então, da caneta. Essa questão que a Beth falou da música, por exemplo, eu vejo que as pessoas não têm aonde levar uma queixa, por exemplo, uma solicitação. Não existe uma secretaria que possa fazer isso. Da pessoa com deficiência. Então, eu acho que precisaria, primeiramente, existir uma secretaria da pessoa com deficiência, para que tivesse, assim, realmente aonde ir. Né? Então, eu estou com uma ideia, vou levar lá na secretaria da... Então, eu vou na educação, eu vou na saúde, é tudo coisa específica. Né? Agora, ali, eu acho que um secretário, um grupo, eles podem pensar melhor e aí eles levarem para os outros gestores. Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer cidade. Tá? Agora, o que o autista precisa? Ele precisa realmente ter um espaço, né, que ele possa ir, que as pessoas possam ir até lá. Né, que tem essas oficinas, porque nós temos as oficinas, mas nós não damos conta de tudo isso. Sim. Então, o município tem que ter. Ele tem o recurso, muito mais do que o Zoom, do que qualquer... Ele tem os caminhos das pedras. Né? Eu sempre falo que a prefeitura ela é uma empresa completa. É isso mesmo, uma empresa que nunca vai quebrar. E é uma empresa não é? E já tem profissionais especializados. Exatamente. Muitos. Entendeu? Então, assim, é uma questão de vontade, eu penso. Tá. Né? E eu vou falar para você, hoje em dia, quem investir no autista vai chegar muito longe. Sim. Tá? Sim. Seja um político, seja qualquer... Né? Sim, então, assim, qualquer segmento. Nós, no Zoom, a gente realmente já faz. Eu contrato autistas aqui. Então, laudados. Eu tenho autistas. O Zoom, realmente, ele tem várias oficinas. Né? Mas, assim, hoje, o nosso projeto que nós estamos fazendo agora, até com uma parceria lá de São Paulo, tal, é um investimento de capacitar os autistas na parte da administração, na parte de TI e na parte dos marketings digitais, que é onde as empresas precisam. Sim. Né? Então, assim, a gente tem o autista que precisa, que realmente consegue ir para o mercado, fazer a parte de organização, mas também nós temos os autistas que são... A cabeça é focada em outro lugar, entendeu? Mas eles estão precisando de oportunidades. Então, nós precisamos da parceria com as empresas, né? Com as empresas na questão de número de vagas, investimento nesse projeto, né? Nesse projeto, entendeu? Porque é a nossa realidade, não adianta fugir. Sim. Entendeu? E assim, as maiores cabeças, as maiores conquistas do mundo foram através dos autistas. Sim, foram. Né, foram os autistas. Foram os neuroatípicos, gente. Neuroatípicos. Então, assim, eu acredito que com esse número grande de autistas, alguma coisa muito grande está nos esperando. Eu acho que a solução vai vir deles, entendeu? E uma outra parceria importante agora, pensando, a parceria com as famílias. Sim. Mas uma parceria forte, a nível daquilo que não existe hoje. Aquilo saudável. Isso. Porque não dá mais para as famílias se vitimizarem. Não. O autismo é uma realidade e aquilo que nós sempre falamos, não é doença. Sim. Autismo é questão comportamental. Então, chega um momento que as famílias elas precisam se engajarem e montar uma frente para lutar por coisas que realmente fazem sentido, como vocês estão trazendo. E uma coisa de benefício comum. Exatamente. É abrir uma secretaria da pessoa com deficiência. Na verdade, ter cotas no verdade, são pais certos nos lugares certos. Isso. Porque não adianta ficar brigando na rua, brigando com alguém, levantando bandeira. Não. Você tem que ir no lugar certo, com a pessoa certa e falar a coisa certa. E se unir, né? Unir. Sim. O Zoom atende uma parcela Isso. que ainda assim, eles, por mais que eles prestam um belo serviço para a sociedade, não conseguem dar
demanda está muito grande. Muito grande. Então, a prefeitura tem essa contrapartida, o Estado também tem que entrar nessa contrapartida. A União Federal, quando Isso, vem emendas, exatamente. aproveitando, agradecemos a deputada Tabata Amaral. Exatamente. Acabei de receber uma notícia aqui da diretora do Instituto Zoom, que a emenda chegou para uma sala sensorial, né? É uma sala multissensorial. Multissensorial. É uma sala que aqui na região ninguém ainda tem. E ela chama Slow Nose. É uma sala que traz a parte sensorial para a equipe trabalhar em todos os sentidos. Né? Eu conheci na Expoteia. Isso. E até mesmo comprei algumas coisas para colocar lá em casa pro meu filho. Imagine, ele adorou. Eles adoram Sim. coisa fluorescente, né? Eles gostam muito. Planetas. Então é isso. Eu acho que essa junção, vocês estão certas. Precisamos de famílias engajadas. Gente, o papo tá tão gostoso pra gente ficar aqui horas e horas. Mas eu acho ali, ó, a pessoa da produção já tá falando. Já deu tempo. Porque senão os espectadores não assistem o próximo, né? É verdade. Nós teremos outros momentos. Eu vou deixar o microfone para que vocês possam fazer aí as considerações finais. Fiquem à vontade. Aqui o nosso Pod Grazi é um espaço para que vocês queiram vir, falar alguma coisa, trazer alguma informação. Esperamos que seja um meio de comunicação não só para a população de Salto, porque hoje eu transcendi o público saltense, né? Eu sou nascida aqui, criada, passei minha infância aqui. Mas as minhas maiores conquistas jurídicas foram fora de Salto. E hoje, graças a Deus, eu posso trazer para Salto um pouco do meu conhecimento, da minha vivência e dividir com pessoas e aprender com pessoas como vocês, que eu sei que estão aqui, ó, batalhando há muito tempo para fazer da cidade uma cidade melhor e muito mais inclusiva, né, para todos e todas. Então, fiquem à vontade, podem falar. Eu quero só agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que quando a gente se reúne, a gente aprende mais, né? E eu aprendi um monte de coisa aqui hoje. E fiquei sabendo de um monte de coisa do passado que eu não sabia. Foi maravilhoso. Eu acho que é isso que deixa a gente mais feliz, né? Quando a gente faz um trabalho, principalmente social, é isso. A gente saber, às vezes, uma coisinha assim... de um momento, de uma situação, isso é maravilhoso. Vou copiar o Pod Grazi para o Pod Zoom. Olha aí, mais um pod. Vou, porque aí, eu acho. Vou copiar o Pod Grazi para o Pod Zoom, porque eu acho que é isso aí mesmo, é trazer informação. Eu tenho certeza, as pessoas estão sedentas de informação, né? Informações sérias, entendeu? Que você possa dividir, possa trazer novas pessoas. A gente está sendo ouvido em um monte de lugar, né? Eu acho que isso é fantástico, né? E antes de você encerrar, é importante, você falou, como que a pessoa faz para poder... ser atendido pelo Zoom, ou pelo menos receber o diagnóstico. Acho que tem várias pessoas curiosas para saberem disso. Nós falamos quando as mães observam sinais, mas como que ela vai fazer para... As pessoas, em início, elas têm que ir até o instituto. Tem muita gente que manda e-mail ou telefona, mas assim... É imprescindível que ela vá até lá, porque ela vai ser recebida por uma assistente social. Hoje nós temos 4 assistentes sociais lá, porque a gente dá uma enorme importância para a acolhida dessas famílias. Eu acho que isso, a forma como ela é recebida é fundamental. Então, ela é acolhida e ela é ouvida e é agendada uma acolhida para ela. Seja a condição que ela tiver. Se ela tiver convênio, se ela não tiver convênio, se ela... Olha, qualquer situação. Aí ela é marcada, ela vai sentar com essa assistente social e ela vai contar a vida dela ali, o problema dela, o que ela precisa, se é uma avaliação, se é um atendimento, tal. E aí nós vamos ver as possibilidades. Hoje, nós temos 458 pessoas numa lista de espera. É muita gente, né? E, assim, o que nos impede de trabalhar é a questão financeira. Né, a questão econômica, porque assim, espaço, hoje nós estamos com outro espaço, que é uma escola, conseguimos abrir mais espaço para esse atendimento multidisciplinar que nós temos hoje, né? Então, a gente vai criando, mas a gente precisa de parceiros, né? De pessoas que acreditem na gente, entendeu? Que invistam nessa causa,
que é o futuro, gente. É imprescindível. E quais são as redes sociais do Instituto Zoom para quem quiser conhecer o trabalho? Eu aproveito e falo ao governador do estado, faça uma visita no Instituto Zoom, venha conhecer e poder replicar. Porque, olha, uma vontade que eu tenho em relação aos autistas é que todo município tenha um Instituto Zoom. Tenha uma casa do autista. Um trabalho especializado, diferenciado. Então, que todo município tenha um local de acolhimento do autista. A gente tem várias cidades que já vieram nos conhecer. Nós ajudamos muita gente nessa questão de criar. E eu vou falar para você uma coisa muito triste. Da nossa cidade, muitos governantes não conhecem. Nossa. Então, assim, quando eu conto para as pessoas que vêm nos visitar aqui, eles ficam, assim, muito tristes também, porque eles falam, mas, gente, como não? Como se quem daqui não valoriza isso? Eu quero vocês de parceiro lá. Vocês me ajudam a montar? Claro. Agora não adianta ir, viu? Na época da pré-eleição, não. Tem que ir antes. Agora vocês esperem. Porque, assim, uma das coisas que nós temos como objetivo é a questão da pesquisa, que nós somos pesquisadoras, né? E temos faculdades aí, a própria Unicamp está junto com a gente nessa questão. E também nós temos o propósito de ajudar o próximo, né? De ajudar o próximo nesse sentido, porque a gente não é só nós que temos, que vamos conseguir resolver tudo isso. O autista, ele está no mundo todo, né? Então, a gente tem pessoas que vêm de Portugal mudar para Salto, tem pessoas da Espanha que ligam e querem saber alguma coisa. Então, isso para nós, nossa, é muito... É que na Europa a terapia é muito mais cara. É muito rico, né? Porque a gente está vendo que nós estamos sendo vistos, né? E levando o nosso conhecimento para fora, entendeu? Maravilhoso. E, então, é isso. Eu quero agradecer, quero falar que aprendi muito, que nós estamos aberto para tudo e que os pais devem realmente, as famílias, devem realmente saber para quem eles votam. Né? Nós estamos num momento importantíssimo da nossa cidade, que é um momento de troca de gestão, é um momento de novos integrantes. Então, eu acho que as pessoas precisam bater na porta. Desculpa aí. Tudo bem. Bater na porta para saber qual é a sua... O que você vai fazer pelo autista. Entendeu? Qual é o seu desejo, onde você vai lutar. Não, nós não estamos falando só do autismo, gente, mas as pessoas precisam cuidar disso. Então, essa é a nossa causa, né? Então, eu estou vindo para lutar pela minha aqui, né? Mas, assim, eu sei que precisa, entendeu? Está precisando. A cidade está sedenta de lugares, de pessoas, sabe? E contem com o Instituto Zoom, tá? Nós temos. Eu sei, contem conosco. Realmente. Ela tem uma casa do autista, ela precisa procurar bater a porta. Contem conosco no que vocês precisarem. Eu estou falando das gestões mesmo, né? Sim. Que as famílias a gente já ajuda. Agora, a gente precisa dar as mãos para as pessoas que têm o poder. Sim. Que têm o poder de resolver e buscar coisas, entendeu? Que nós não temos, né? Eu já fui falar com o secretário da Saúde, da Educação, já fui lá no Palácio dos Bandeirantes, eu já fui lutar por um monte de coisa. E você não é política, você faz política sem ter mandato. Mas eu não tenho interesses políticos, né? A minha causa é essa. Porque, na verdade, nós fazemos política todos os dias. Sim. Tá? Como mulheres, como mãe, como gestoras. Dentro de casa. Dentro de casa, nós fazemos política. As mulheres fazem mais política do que os homens. Muito. Elas só precisam agora buscar os mandatos para ter caneta. Para destinar verba. É verdade. É para isso. É para coordenar, para colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós precisamos agora assumir o nosso protagonismo político dentro dos espaços de poder. Sim. É o que falta. Exatamente. Porque eu também não tenho mandato e não me custaria nada, como que eu fiz, fazer um ofício para a deputada Tabata e solicitar o que precisa lá no Zoom, porque a gente está vendo a demanda crescendo. Sim. Todos os dias aparece uma família autista me procurando para poder dar um suporte, para tentar viabilizar um tratamento, para poder viabilizar um encaminhamento de uma vaga. E o que eu posso fazer em favor? Eu não posso simplesmente... uma liminar ajuda uma pessoa individualmente que chegou até mim, mas a coletividade.
A coletividade, quem tem esse poder é uma instituição, a qual ela foi constituída com esse propósito. Então, a minha função social e como cidadã é o encaminhamento. É uma ligação, muitas vezes, com o Instituto Zoom para saber se abrir um processo de seleção, como que tá as coisas lá, o que precisa fazer. É isso. E buscar recursos. Quem tem esse poder? A deputada tem a emenda é destinada para finalidades da saúde, como essa que veio agora, que é dos direitos humanos. O nosso ministro Silvio Almeida, agradeço imensamente com a sensibilidade, porque realmente nós temos um ministro lá para ser utilizado, e cada ministério tem seus recursos. Então, o que falta é ter pessoas capazes, com conhecimento e influência. Isso. Tá? Porque quer ser político, quero ser político porque eu ajudo o pessoal do time, né? Não, tem que ser político, você tem influência, você tem capacidade de trazer recursos para a cidade, para melhorar o que está faltando. Certeza. Então, você está certa e agradeço a contribuição. Você falou as redes sociais? Não. Então, vamos lá, as redes Eu sociais. sou ruim nisso, hein, gente? O site do Zoom é instizoom.org.br, Facebook é Instizoom, e da escola, que no fim não deu tempo, é Aproximar, Centro de Educação Especial. Instagram, instituto.zoom e Aproximar Escola. A escola Aproximar trabalha com crianças até que idade? Não tem idade, na verdade. Não? A né? partir de quantos anos? Depende da condição da criança. Normalmente, a gente... o que nós temos hoje lá são algumas crianças mais pervasivas, que são as crianças do nível 3, que têm tem 7, 8, 9 anos. Mas nós temos um grande número de jovens que estavam excluídos da escola mesmo, entendeu? Nossa, olha aí, ó, que bacana. E conseguiram entrar... Pelo Estado. O Estado, com muito dor no coração dele, ele fez uma parceria para 5 casos só. Nossa, tá. Mas os outros casos foram através via judicial. Tá. Então, você que está assistindo esse Pod Grazi, vou deixar uma dica, tá? Não tem vaga no Zoom, por quê? Porque precisa ter um custeio, precisa contratar profissionais, tá? A gente não pode romantizar tudo, gente. Vamos ser realistas. Aquilo que eu falei no início. Esse é um programa que trabalha a realidade. Então, você quer uma vaga no Instituto Zoom, você quer uma vaga em outra cidade, você que mora em outro município, precisa de um tratamento terapêutico, se o seu plano de saúde negou, se o seu município não quer ceder essa vaga, porque o seu município tem que falar com o Zoom, olha, eu quero a vaga e vou pagar por essa vaga, por esse tratamento, o profissional não pode trabalhar de graça, até pela qualidade, ele também tem uma família. Então, você quer uma vaga na instituição, você pode procurar um advogado. Nós temos aí excelentes advogados na área da saúde. Eu falo, advogados vocacionados, tá? Você procure um bom advogado, que seja especialista na área da saúde, porque não pode contratar criminalista para fazer saúde. É importante isso. Sim. Porque se tiver uma sentença, uma decisão contrária, prejudica todos os outros pacientes. E daí você ingressa com uma ação judicial. Procure esse advogado, contrata ou a defensoria pública, o promotor de justiça também, a promotoria também pode ter esse poder, se for uma ação contra um ente público, entrar com uma ação para adquirir o tratamento. Como algumas mães que eu conheço aqui, como a Beth fez. Beth, vai essas considerações finais, fala o que você tem vontade, fique à vontade. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, doutora Grazi. O Grazi para os mais íntimos. Agora tá assim. Agora é Pod Grazi. Agradecer todos os profissionais aqui envolvidos, né? Agradecer ao Instituto Zoom, né? Por essa parceria de vida mesmo, né? Com o Miguel ali. Agradecer a professora Leile. Nossa diretora. É a diretora, que faz um trabalho maravilhoso também com o Miguel. E dizer assim aos pais, não desanimem, tenham forças, tenham a alegria, né, em ter um filho autista e esgotem todas as possibilidades. Nunca fiquem de braços cruzados, mas procurem sempre parcerias, contatos, conteúdos, tudo que possa trazer ao seu filho possibilidades. Hoje eu tenho o Instagram da empresa, que é o BMS _. Fala o que sua empresa faz, dá tempo, rapidinho. Eu vou falar, mas... Vende aí seu negócio. Mas o Instagram da empresa é BMS _ assessoria. Por enquanto eu só tenho esse, mas eu estava aqui pensando que eu já vou criar um com o Miguel.
que vou trazer os pais para esse Instagram. Ótimo. Mas enquanto eu não crio, se algum pai, alguma mãe tiver alguma dúvida, quiser trocar, sei lá, quiser falar o que quiser comigo, pode me chamar lá no como que fala? No privado. Direct. No direct. Beth, BMS _ assessoria. Agora falando da empresa, né? Também estou nesse mesmo Instagram disponível para as empreendedoras terem uma planilha gerencial para gerenciarem o seu negócio, para ao final do mês saberem, né, qual o resultado do negócio, está positivo, está negativo, e poderem analisar os números e ver o que é que precisa ser feito pela empresa. E isso é qualquer empresa, viu? É isso. Uma mamãe atípica aí que tá em casa sem fazer nada. Esses dias eu falei pra uma mãe, você quer pagar o plano de saúde do seu filho? Começa a lavar roupa toda semana, porque eu mesmo preciso disso. Alguém que lave e passe. Então, lava a roupa, a pessoa vai te pagar por dia. Sim. Pronto, já arrumou o que fazer dentro da sua casa e cuidando do seu filho. E já paga o seu convênio. Exatamente. E aí a Beth vai te ensinar a gerenciar as planilhas. Isso, exatamente. Tem a planilha certinha para você gerenciar o seu negócio. Então, maravilha, meninas. Muito obrigada. Sempre é um encontro muito rico, muito potente. Eu fico muito feliz. A gente está aqui fazendo tudo isso com muito carinho para que a sociedade realmente tenha informação. E vocês sabem que eu tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho de cada uma de vocês. A Adriana à frente do Zoom. A Beth como mãe, como mulher, como hoje eu falo aí, uma empresária que eu sei que o sucesso está cada vez mais crescente em sua vida. E obrigada por terem vindo aqui. Obrigada a vocês que estão me aguentando aí no Pod da Grazi, tá? Nós temos muito a compartilhar. Agradeço essa super produção, desde a Daniela Martins, que está cuidando de tudo, dos meus looks, tá? Agora eu preciso de patrocínio, viu? Eu quero estar cada dia com look, então eu preciso de patrocínio. Preciso servir uma comidinha gostosa das minhas convidadas, tá? A vocês, são minhas amigas que têm seus negócios. Façam Empreendedoras. Podem mandar aqui um brinde também, as adegas, mandar uma garrafa de vinho para minhas convidadas. Tudo isso nós aceitamos, tá? Leile Camargo, muito obrigada. Rodrigo, muito obrigada. E a vocês, muito obrigada. Até o próximo.